Pessoal, vamos falar sobre a estreia da Jovem Pan como televisão. Hoje, né, esses programas da Jovem Pan de hoje foram já também transmitidos ao vivo para a TV Jovem Pan. Muito legal. E, além disso, a gente já teve um programa quente hoje, uma entrevista com o Bolsonaro, que acabou tendo uma coisa meio inusitada ali no meio do caminho, coisa e tal. Vamos entender o que aconteceu. E, bom, essa notícia foi sugerida por Sonegar Imposto Me Faz Ter Orgasmo, Parasita Comendo Verba e Cagando Regra, Drone Americano Fuzilando Criança Afegã, Bolsoalien é pai do ET Bilu, Bolsoalien, o oitavo gênero neutro e Churrasqueiro Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Jovem Pan então estreou como televisão. Eu vou explicar isso mais adiante. Vamos ver a parte mais polêmica primeiro, que foi a entrevista que teve com o Bolsonaro, e daí teve várias perguntas e coisa e tal. E daí o Marinho, que é esse cara aqui que vai falar depois desse, não é esse que está aqui não, é o que vai falar depois dele, ele tinha feito mais no início da entrevista uma pergunta sobre Flávio Bolsonaro, rachadinha e coisa e tal, e o presidente não respondeu. Passou em claro, né? E aí agora ele volta aqui e dá uma discussão entre o Marinho e o Ardilhes. E daí... o Adrilles, desculpe. E daí os dois ficam brigando e coisa e tal, eles cortam o som do Bolsonaro e daí Bolsonaro sai da entrevista. Vamos ver o que aconteceu aqui, depois eu volto comentando. O osso, né, o espinho na garganta de corruptos. Querem a volta disso no Brasil? Não queremos não, Vitor. Não pode, o PT não pode voltar. O PT não pode voltar. Presidente, então, por favor, responda a pergunta, cara, que eu te fiz. Porque se não quer pergunta de bajulador, cara... Quando é me respeita, rapaz. Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não... Bom, esse daí é o Marinho, ele tinha feito a pergunta antes, o presidente não respondeu. E daí ele falou, não, só quer pergunta de bajulador, ou seja, chamou o Adrilles de bajulador. E daí o presidente tentou responder, repara que ele está com a voz cortada, eles cortaram o som dele. Assim o PT vai voltar, hein? Assim o PT vai voltar, hein? Os dois brigando aqui, e o Bolsonaro com o som cortado. Me respeita! O meu pai não chora no banheiro, não. O meu pai não chora no banheiro. Eu tenho que denunciar o PT. E aí ele saiu, né? Ó o presidente, ó. Me respeita! Me respeita, vagabundo! Vocês fazem essa treta, o presidente... Pois é, ficaram na briga aqui e algumas observações sobre o fato, né? Primeiro que eu entendi que Bolsonaro saiu porque cortaram o som dele, né? Ou seja, ele queria até responder o negócio ali, queria entrar na briga ali, mas cortaram o som dele e realmente o cara foi embora, não tinha por que ficar ali, né? Por que ele não respondeu sobre Bolsonaro, sobre o Flávio Bolsonaro e as rachadinhas? Pelo motivo óbvio, porque todo mundo sabe que isso daí é a única coisa que a oposição tem, que eles acham que é uma coisa fantástica, não sei o que lá, como se não fosse uma coisa que toda a Câmara de Vereador no Brasil inteiro fizesse, coisa e tal. E, de novo, é o que eu falo para vocês, é errado? É lógico que é errado, é lógico que tem alguma coisa de estranha ali. Mas vamos combinar, tem que colocar as coisas em proporção, né? Esse tipo de coisa realmente fica só o pessoal batendo nessa tecla, não tem nada provado ali, não tem nada demais nesse troço. Enfim, do ponto de vista libertário, inclusive, como eu falei para vocês, essa aí é a coisa mais normal do mundo. Esse negócio de corrupção é o que menos me preocupa no governo, é corrupção. Depois que o dinheiro saiu do seu bolso, meu amigo, que você já pagou de imposto, já é dinheiro perdido, já foi roubado de você. Não importa onde seja usado esse troço, já vai ser usado contra você no final das contas. Não existe nada que o governo faça que te ajude depois com o dinheiro que ele roubou de você. Tudo que ele faz é te prejudicar. Então, no final das contas, esse negócio é uma besteira mesmo, e Bolsonaro não respondeu porque não é interessante para ele ficar dando trela para a oposição, né? Agora, esse tipo de coisa realmente ficou feio para o Bolsonaro, ele ter saído no meio do caminho, porque, de certa forma, o pessoal da esquerda vai fazer isso aqui, ó. Se irrita com o André Marinho após perguntas sobre rachadinhas, quando você viu que não foi isso. Ele saiu porque ele estava com o microfone cortado, estavam os dois brigando ali, o Adrilles com o Marinho, ele tentando falar e o microfone dele cortado. O Emílio Surita poderia ter cortado o André Marinho, poderia ter cortado o Adrilles, não cortou o microfone de nenhum deles, cortou o microfone do Bolsonaro. Então ele sentiu que, pô, peraí, o pessoal começa a brigar ali um com o outro, eu vou ficar aqui parado sem poder falar nada, é sacanagem, né? Eu entendi dessa forma a saída dele, né? Mas veja como é que a oposição toda, a imprensa toda, está dizendo que ele saiu após discutir com o humorista. Não, ele não discutiu com humorista nenhum. Ele estava respondendo a pergunta lá e a discussão foi entre o Adrilles e o Marinho. Ele não discutiu com ninguém. Ele simplesmente saiu quando ele viu que estava com o microfone cortado, né?
Então, de qualquer forma, é uma coisa que ficou meio estranho para ele, né? Uma armadilha que jogaram aí na Jovem Pan para ele. Eu tenho certeza que ele está acostumado já a fazer entrevistas para a Jovem Pan, já fez em vários quadros lá, mas realmente esse tipo de coisa é uma coisa que fica meio jogado no ar, né? Eu acho que, veja, eu acho positivo quando repórter tenta fazer pergunta difícil para o entrevistado. Eu acho que é uma coisa que é válida. Mas isso daí não é o tipo de pergunta difícil. Isso é o tipo de pergunta que é realmente uma besteira. O negócio todo mundo já sabe. Negócio de rachadinha, coisa e tal, é uma besteira danada isso. Todo mundo já sabe dessa história, todo mundo já sabe as consequências disso, o que aconteceu e não sei o que lá. Então, o único motivo para alguém levantar esse tipo de coisa é justamente para irritar o cara. Não tinha nenhum outro motivo próprio ali que não fosse fazer oposição política, né? Então, assim, beleza, eu não vejo nada de mais nesse negócio aí. Eu vi que a discussão ali foi entre o Adrilles e o Marinho, não teve o Bolsonaro, eles cortaram o microfone, ele nem falou nada. Então, no final das contas, não se tira muita coisa disso daí, né? O bom para a Jovem Pan é que isso certamente deu uma audiência grande para eles, né? Eles estão inaugurando a televisão deles hoje, então certamente está todo mundo falando dessa entrevista, falando bem, falando mal, não importa para eles, tudo é lucro. Quanto mais falarem da entrevista, mais atraem gente para a TV Jovem Pan. Acho isso positivo no final das contas. Como eu disse para vocês, eu sei que a Jovem Pan não é uma emissora de direita ou conservadora, muito menos que apoia Bolsonaro, não tem nada disso. Ela tem alguns programas que são mais favoráveis ao presidente, outros que não são. Não tem uma hegemonia. A grande vantagem dela é justamente essa, porque ao contrário das demais redes de televisão, todas elas são expressamente de esquerda, socialista, volta Lula, esse negócio todo. Ali, pelo menos, você tem algum tipo de briga, algum tipo de discussão, ou seja, fica pelo menos no meio do caminho, não chega a ser totalmente de esquerda como são as outras, né? Bom, no caso de ir para a televisão, como eu falei para vocês, eu acho uma decisão ruim da Jovem Pan. Eu, sinceramente, aposto muito mais em YouTube, em mídias sociais, em coisas assim, do que um canal de televisão. A minha visão é que televisão, como a gente conhece hoje, canal aberto, que é o que a Jovem Pan está querendo, né? Esse canal da Jovem Pan que abriu hoje, na verdade, ele está só em pacotes de TV por assinatura. Ele não está ainda em TV aberta, né? Mas a Jovem Pan quer chegar até a TV aberta, tá rolando aquele negócio, a gente já falou em alguns vídeos aqui, com a Load em TV, de chegar até a TV aberta. Eu acho um enorme investimento numa coisa que ainda tem algum valor hoje, tá? Mas é um valor decrescente, é um negócio que está acabando. Eu, se tivesse na posição de investir, preferia investir mais em mídias sociais, mais em internet, muito menos em canal aberto. Mas enfim, o pessoal da Jovem Pan deve saber mais do que eu sobre isso daí, né? Afinal das contas, eu que sou mesmo um fã de informação descentralizada e distribuída, eles podem ter outros indicadores lá. Veja, eu não estou dizendo que TV aberta não ganha dinheiro não, tá? Ao contrário, TV aberta no Brasil ainda ganha muito dinheiro. Ainda tem muita gente que está visando só TV aberta, só assiste TV aberta. Então ganha muito dinheiro sim, porque faz propaganda, mas é aquilo que eu falo sempre, né? Hoje em dia, a maior parte do pessoal que ganha um pouquinho mais, que estão a classe média para cima, já todo mundo assiste muito mais computador do que televisão, o pessoal mais jovem. E esse pessoal é o filé mignon da propaganda, porque é o pessoal que tem dinheiro e gasta dinheiro, né? O pessoal mais velho, muitas vezes, assiste TV aberta porque não sabe mexer com tecnologia, isso é relativamente comum. Mas esse pessoal também, embora até tenha dinheiro, as pessoas mais velhas tendem a ter mais dinheiro, porque trabalharam a vida toda, elas tendem a ter um pouco mais de dinheiro ao longo da vida, mas elas não gastam tanto assim. Jovem gasta muito mais do que o pessoal de idade, justamente porque o jovem está querendo montar a vida dele, está querendo ter o carro dele, ter a casa dele. O velho, meu amigo, já está mais para lá do que para cá, já está mais preocupado em manter a coisa, então acaba gastando menos. Veja, todo positivo para propaganda é o pessoal mais jovem e com mais dinheiro. E esse pessoal está todo na internet. Não tem ninguém na TV aberta. A TV aberta pega o público mais pobre, que não tem plano de internet, e o público mais idoso, mais velho, né? Então, assim, eu vejo como uma coisa que ainda é grande hoje, ainda dá muito dinheiro ter uma TV aberta hoje no Brasil, mas é uma coisa que eu vejo que está decaindo, está decrescendo, e justamente a grande parte desse jogo político é exatamente porque esse pessoal precisa de apoio governamental para conseguir se manter. É um negócio que não fecha mais as contas no final do mês. Eles têm um custo extremamente alto para produzir esses programas assim, e no final das contas, o que gera de anúncio não é tanto assim, né? Veja, com relação a eles darem essas espinhadas no Bolsonaro, eu entendo até porquê, né? A Jovem Pan fica em São Paulo. E lá,
quer você queira, quer você não queira, você tem o Dória que está querendo ser candidato a presidente. Ele quer que o Bolsonaro perca espaço para ele ter algum espaço ali. Eu já falei para vocês que não vai rolar. Quando chegar no que vem, vai ser Bolsonaro e Lula, todos os dois correndo para o centro, não vai ter espaço político para ninguém no centro. A única coisa que pode acontecer aí é realmente ter alguma reviravolta em termos de o Lula não disputar ou fazer uma chapa meio diferente. Mas fora isso, eu não vejo nenhuma novidade possível ano que vem. O prospecto que eu vejo para o Dória e para o Leite e para todos os outros da terceira via é bem ruim, na verdade, né? Vamos ver como é que vai ser a coisa. Então, no final das contas, eu entendi que não foi bem o Bolsonaro abandonando o debate, foi os dois aqui brigando, né? E o Bolsonaro saindo porque estava sem voz ali, não podia falar nada, cortaram o microfone dele e realmente não tem o que falar, né? Então, é isso daí, faz parte. Foi bom para o Jovem Pan. O Jovem Pan deve ter gostado. O Emílio Surita, você acha que foi sem querer que ele fez isso? Não, ele fez de propósito, ele quer treta, meu amigo. Treta vai dar muito mais visualização para ele, vai chamar muito mais gente para lá. Excelente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o caso da morte da diretora Halyna Hutchins, que foi alvejada por uma arma que deveria estar vazia, mas estava com um projétil, pelo ator Alec Baldwin. A gente já falou sobre esse assunto há um tempo atrás, mas surgiram novidades importantes aqui. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Pai Pum das Ideias, Kiko e especialistas dizem, estudos mostram. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já está sabendo que houve um problema sério neste caso aí, né? Muita gente já estava levantando que, no mínimo, ele ignorou as regras de segurança de armas, né? Quando você recebe uma arma, é responsabilidade sua saber se aquela arma tá certa. Você olha se ela está armada ou não, você tira o cartucho da câmara, se for o caso. Como dizem os especialistas, você nunca assume que a arma está limpa, que a arma não tem munição. Você sempre parte do princípio que a arma está carregada. Isso é muito importante para garantir a segurança. É lógico, numa cena como essa, a cena, aparentemente, ele tinha que entrar, ele estava numa igreja, ele saía da igreja, ela mostrava ele se virando e atirando, né? Dentro da igreja. Então, no caso, por isso que ele atirou na diretora, porque ele fez a cena, ele se virou e atirou. Inclusive, ele aconteceu duas vezes, ele filmou a cena duas vezes. A primeira vez não teve problema nenhum, ele virou, atirou e a arma não fez nada. Ela deveria ser uma arma chamada cold gun, arma fria. É quando a arma não tem sequer o festim nela, não tem nada. Por quê? Porque depois eles vão incluir tudo nos efeitos especiais. Tanto a fumacinha saindo da arma, o barulho, tudo isso eles botam no efeito especial. A arma ali no set não tem nada, ele faz só o clique do gatilho e não tem nada ali. A primeira vez que ele se virou e fez, deu tudo certo. A segunda vez tiveram que regravar. A segunda vez que eles foram fazer um take do set, ele atirou e tinha uma arma ali, tinha um projétil ali dentro. O projétil atingiu, então, foi um tiro só. Atingiu tanto a diretora que acabou falecendo, quanto o outro diretor que estava do lado dele, que sofreu ferimento, mas não teve maiores problemas, né? Então, certamente estão falando sobre isso daqui, mas, na verdade, o problema é maior do que isso, porque, como o pessoal tem lembrado, o Alec Baldwin, ele não é apenas um ator nesse filme, ele também é o produtor do filme. E como produtor do filme, ele é responsável por toda a coordenação de todas as pessoas que estão ali no set de filmagem.
Ou seja, o que está se vendo aqui, no final das contas, que ele tem responsabilidade, ele tem. É lógico, a gente não está falando aqui de forma alguma que ele deveria, isso deveria ser tratado como um homicídio, que ele tenha matado de propósito. É lógico que não houve isso, é evidente que não, mas que houve negligência aí, houve. E de certa forma o Alec Baldwin ele está ligado a isso, pelo menos de duas formas. Primeiro, por não ter seguido as regras de segurança na hora de portar a arma, e segundo, porque ele é o representante, ele era o responsável pela ocasião. Mas a coisa vai muito pior, tá? Muito pior do que isso. Porque, olha só, o que está acontecendo? Eles falaram que teve outros problemas de segurança no set. Você já deve ter ouvido falar que no dia que teve o problema, haviam pessoas que saíram para fazer um protesto, que queriam abandonar a filmagem, queriam fazer um protesto contra a filmagem. Por que isso? Porque no sábado, esse acidente aconteceu na quinta-feira passada, no sábado anterior a isso, houve, aqui tá vendo, aqui foi o local, ele estava na igreja, ele ia virar e a equipe de produção estava toda aqui, e onde aconteceu o problema, né? Os protocolos de segurança, que são padrões na indústria, inclusive a inspeção de armas, não estavam sendo seguidos no set lá de Rust. Disse pelo menos um operador de câmera que reclamou disso no final de semana anterior à produção sobre a questão de segurança de armas no set, né? 3 operadores de câmera estavam presentes no set no sábado. Eles estavam particularmente preocupados por 2 acidentes com descargas de armas. Ou seja, isso que aconteceu na quinta-feira havia acontecido 2 vezes antes, no sábado. Olha só, o stunt double, que é caramba, como é que é o nome? Dublê. O dublê do Alec Baldwin acidentalmente atirou 2 tiros no sábado após ter sido dito que a arma estava fria. Ou seja, de novo, o que aconteceu na quinta-feira havia acontecido no sábado anterior, ou seja, deram para ele, só não foi para o Alec Baldwin nesse caso, foi para o dublê dele, deram uma arma para ele dizendo que a arma estava fria, que não tinha munição, e a arma tinha. Ele acabou atirando, só que felizmente, nesse caso, como não tinha ninguém na linha de tiro, saíram os 2 tiros, mas não aconteceu nada além disso, não teve nenhum problema, né? E deveria ter havido uma investigação no que aconteceu. Não houveram encontros de segurança, não foi falado com a equipe o que eles iam fazer para evitar esse tipo de problema. O que está indicando aqui é que parece que a filmagem toda estava com pouco dinheiro, eles estavam com um budget muito pequeno, então eles estavam correndo, que eles queriam terminar a filmagem de qualquer forma, e isso foi o problema. Ou seja, eles queriam fazer tudo rapidinho, e esse foi o problema, né? Um colega ficou tão preocupado com isso, né, que tô lendo o que está escrito aqui, né, que ele mandou uma mensagem para o gerente da produção: nós temos agora 3 descargas acidentais, isso é muito inseguro. Ou seja, no sábado antes do sábado já havia uma eventualidade, um problema, a gente não sabe aqui qual que foi, teve o do sábado e depois teve o do dia do Alec Baldwin. Realmente uma coisa absurda o que está acontecendo aqui. E isso vai de novo no sentido de que, olha, o produtor do filme é o cara responsável por aquilo ali. Ele devia estar com um budget apertado, com pouca grana, queria correr para terminar a filmagem, então você tem caracterizado muito claramente, nesse caso, negligência ali, né? Alguns operadores de câmera saíram da filmagem no momento que, justamente por estarem preocupados com esse tipo de coisa, né? E talvez isso tenha salvado a vida deles, né? Os caras pediram demissão. Veja, não é só isso que o pessoal estava reclamando, não. Parece que eles estavam em condições realmente muito complicadas. Por exemplo, eles estavam filmando em Santa Fé, né? E os hotéis, no entanto, eles não conseguiram hotéis em Santa Fé. Santa Fé é uma cidade lá no Novo México, né? Onde é perto desse rancho aí que eles estavam usando para filmar. O pessoal teve que ficar em Albuquerque, que é bem mais longe, uma cidade maior lá do Novo México, e aí tinha que ir e voltar um trajeto bem longo todo dia para fazer as filmagens. E eles estavam justamente num período, seriam 21 dias de filmagem, eles estavam no 12º dia de filmagem de um negócio que duraria 21 dias, e todo dia tendo que ir e voltar até Albuquerque, porque eles não tinham conseguido acomodações em Santa Fé. Tudo levando a crer que o pessoal estava sem dinheiro, coisa e tal, preferiu o hotel em Albuquerque, era mais barato, o pessoal ficou lá. Ou seja, uma coisa complicada, e isso que gerou esse monte de problemas aí, né? Além disso, também estão falando que
assistente que entregou a arma para o Alec Baldwin tem um histórico de problemas, né? Esse cara aqui foi o Dave Halls, ele não respeitava os protocolos de segurança com o uso de arma de fogo e coisa e tal. Veja, em tese, ele gritou para o Alec Baldwin, olha só, a arma tá fria. Então, em tese, talvez o Alec Baldwin, como um ator ali, ele não precisaria olhar, porque em tese a função desse cara era justamente checar a arma antes. Só que o cara não checou. Aparentemente ele não fazia isso de forma seguida, né? Então eles estão falando isso daqui, e lógico, vão levantar essa ficha de todo mundo, parece que tem outros problemas com o cara também. Enfim, a situação é preocupante porque, como eu falei, talvez, mesmo que você não considere, assim, eu consideraria que seria responsabilidade dele, ao receber uma arma, verificar a arma, mas mesmo que você considere que como ator ele não tinha essa responsabilidade, ou seja, que avisaram a ele que a arma estaria vazia, que não teria nada ali, mas ele também tem responsabilidade nessa história como diretor da coisa toda. Ele é o produtor do evento, né? Ele é o produtor do filme. Então, no final das contas, a coisa realmente está muito feia para o Alec Baldwin, né? Lógico, ninguém está falando aqui que ele vai ser preso por homicídio, não tem lógica isso. Evidentemente foi um acidente. Agora, negligência, imprudência e imperícia, meu amigo, isso daí está bem fácil de comprovar. Ou seja, no mínimo, ele vai pegar ou um homicídio culposo ou então uma responsabilidade civil pelo ato que aconteceu ali. Vai depender tudo da investigação do pessoal lá nos Estados Unidos, mas a situação do Alec Baldwin não é de vítima nessa história, não. Ele tem responsabilidade aí sim, tanto como ator, mas principalmente como produtor desse negócio. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. A CPI da Covid aprovou o banimento de Bolsonaro das redes sociais, hein? Olha que coisa! Será que isso significa que o Bolsonaro vai ser removido de todas as redes sociais, não vai poder falar sobre isso, sobre nada nas eleições, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Freire Marques, Gadovac, Estado de Exceção é a Regra, Atropelo Comunistas com Meu Cessna, JP Costa, Escutem Cajagogô, Propriedade Justnaturalista dos Galos, Servidor Público do Ancapistão e Direitos Humanos dos Armamentistas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a CPI aprovou o banimento de Bolsonaro das redes sociais e coisa e tal. O nego está anunciando como tipo assim, não, aprovou agora ele vai ser banido, tem que banir coisa e tal. Não, não é isso. A CPI decidiu pedir ao STF o banimento de Bolsonaro por conta daquela notícia que ele falou na última live dele. Eu fico até com medo de falar aqui no YouTube, porque o YouTube bane por qualquer coisa, mas a notícia falsa de que uma vacina de Covid daria AIDS, um negócio assim. Enfim, então a CPI aprovou o pedido de banimento do Bolsonaro ao STF. Agora, é lógico, o STF tem que avaliar esse troço aí, e o STF tem um problema com isso, que é justamente o fato de que não existe crime de fake news no Brasil, a verdade é essa. Então, o que vai acontecer no final das contas, o STF vai encaminhar isso para a PGR vai sentar em cima ou vai dizer que não é cabível, porque não é cabível mesmo, não existe crime de fake news no Brasil, né? Então, no final das contas, o que eles estavam falando aqui, esse negócio todo que estão dizendo aqui, não que Bolsonaro vai ser banido das redes sociais, veja, ele teve os vídeos retirados do Facebook e do Twitter, e ele teve um strike no YouTube. Essas plataformas podem banir Bolsonaro? Podem, elas podem, os termos de uso delas lá, meu amigo, dá um poder enorme a elas podem banir qualquer um a qualquer momento. Então, de fato, o que a CPI está querendo fazer com essa jogada é tentar incentivar essas companhias a banir Bolsonaro. Eu não acredito, do ponto de vista legal, não existe nenhuma base para esse tipo de coisa,
mas fatalmente isso é o que eles estão tentando fazer. Eles estão querendo dar um jeito de banir o Bolsonaro das redes sociais, porque eles imaginam que dessa forma vai ser mais fácil ganhar dele nas eleições do ano que vem. Eu acho muito pouco provável, porque se você reparar, a interação direta com o Bolsonaro é relativamente pequena. O que existe muito nas redes sociais é a interação justamente entre as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Então esse tipo de coisa, tirar a rede do Bolsonaro vai fazer menos, vai dar menos efeito do que eles imaginam que daria, né? De qualquer forma, eles estão animadões com isso. Eu fico pensando nisso, né? Se realmente é verdade esse troço que o pessoal fala, que o Lula está lá com 300% de chance de ganhar, que já está com 99,999% dos votos do Lula, coisa e tal. Então, poxa, para que essa preocupação toda desse pessoal, né, de tirar o Bolsonaro das redes sociais, né? Realmente é uma coisa impressionante isso. Então, isso daqui, o que vai acontecer é que vai um pedido para o STF para esse tipo de coisa. Na prática, o STF provavelmente não vai fazer nada com isso, vai depender de que ministro cair lá. Na verdade, no STF a gente nunca sabe, né, que pode dar uma besteira, pode, mas o mais provável é que isso vá simplesmente para o PGR, e o PGR não vai fazer nada porque, de novo, não existe forma de você fazer esse tipo de coisa, não existe crime neste caso, né? Aí você pode falar, mas e todos os outros inquéritos das fake news e não sei o que lá e coisa e tal? Pois é, exatamente, né? Para você ver como tudo aquilo ali foi forçação de barra do pessoal do STF, né? Enfim, o Bolsonaro não vai ser banido das redes sociais por hora, mas eu não descarto que ele seja banido ao longo do ano que vem, né? Veja, as redes sociais claramente estão no padrão esquerdista, elas têm uma tendência muito forte para o progressivismo. Nenhuma delas gosta do Bolsonaro, então eu não duvido nada que chegando no ano que vem, mais próximo da eleição, ele seja sim banido dessas redes. E aí, provavelmente essas redes não estão fazendo isso agora, e não vão fazer isso agora, por um motivo muito simples. Se elas fizerem isso agora, ele vai entrar na justiça, vai ganhar uma liminar, vai ganhar decisão favorável na justiça, e as redes vão ser obrigadas a recolocar o perfil deles, e pior ainda, no que elas recolocarem o perfil dele, elas não podem depois tirar, porque se está na justiça, aí a coisa fica na justiça. É lógico que quando isso chegar no STF, a coisa pode mudar, mas justamente esse processo todo do processo judicial até chegar no STF demora um tempo significativo. Então, no final das contas, não tem muito que eles possam fazer agora. Se eles fizerem agora, eles estão piorando a situação. O que eles vão fazer eles vão deixar para fazer isso próximo da eleição, que é onde isso impacta mais em Bolsonaro. E lógico, o Bolsonaro, aqui está falando do Globo, isso aqui é uma matéria do Globo, tá? A suspensão das redes sociais faz Bolsonaro investir no aplicativo Telegram, né? O Telegram, a gente sabe, eles pararam de usar o nome Telegram porque eles perceberam que eles estavam dando dica, né? Eles falam, eles estão usando o Telegram, tá todo mundo pro Telegram, não sei o que lá, e que corre o risco de ser bloqueado no Brasil, né? O Facebook, o Instagram e o YouTube tiraram o vídeo do Bolsonaro e coisa e tal, e aquilo que eu falei para vocês, o mais provável é justamente que isso aconteça, esse banimento definitivo dele das redes sociais aconteça ao longo do ano que vem, mais próximo da eleição, mas de qualquer forma eles já estão planejando proibir o Telegram no Brasil. Isso eles estão fazendo uma força danada para isso. A questão toda vão conseguir ou não? Porque, veja, como eu falei para vocês, do ponto de vista tecnológico, é impossível proibir o Telegram. Você não tem como, né? Eles vão fazer o quê? Vão bloquear no DNS? Você muda o DNS. Vão fazer um bloqueio por IP? Você faz usa uma VPN. Então, assim, não tem muito como eles bloquearem o Telegram no Brasil. Aí dá mais um motivo para você ver por que eles só vão bloquear Bolsonaro ano que vem. Por quê? Se eles bloquearem Bolsonaro hoje, dá um tempo grande do Bolsonaro mover a base dele para o Telegram. Ou para o Getter, ou para a rede lá do Trump, o Truth Social e coisa e tal. Então, no final das contas, isso gera uma possibilidade muito grande dele fazer essas mudanças no meio do caminho, né? Eles deixando isso mais para o ano que vem, eles querem justamente pegar Bolsonaro no contrapé. Se eles derem tempo para Bolsonaro se preparar, é menos pior. É pior para eles, é menos pior para o Bolsonaro, né? Pois bem, aí você vê aqui o pessoal fala aqui que a lei tem que valer para todas as redes sociais que operam no país. Não, meu amigo, olha só, o Telegram não está no Brasil, ele não é uma empresa brasileira. Repara como é que esse pessoal está percebendo o problema desse ordenamento jurídico nacional baseado em fronteira. Como é que isso deixou de fazer sentido? Não faz mais sentido o ordenamento jurídico nacional.
o que acontece nesse caso é justamente, mais importante do que ter representante legal do Brasil, o que é exigido, é que a empresa cumpra o que a nossa lei determinar, e não sei o que lá. Não é razoável que uma empresa não cumpra determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, o TSE não tem jurisprudência sobre empresas que estão fora do Brasil. O fato da internet poder ser acessada de qualquer lugar do mundo não muda o fato que a empresa não está no Brasil, então ela não tem que obedecer o TSE mesmo. Isso é uma babaquice desse pessoal de ficar achando que... Então o TSE agora tem jurisprudência sobre o mundo inteiro? Ele pode obrigar empresas no mundo inteiro? Aí ele está falando aqui que, em último caso, vai ser o banimento, a suspensão de serviços no país, como se eles pudessem fazer isso. Eles sabem que eles não podem. Eles estão ameaçando, o máximo que eles podem fazer é coagir essas empresas grandes, a Oi, Claro, Vivo e coisa e tal, a barrar esse tipo de coisa, porque não tem firewall no Brasil. Se tivesse um firewall igual na China, eles poderiam realmente botar um filtro de IP ali pronto, né? Mas aqui no Brasil não tem isso. O máximo que eles conseguem fazer é com essas empresas bloquear o aplicativo, e mesmo assim é altamente questionável, porque fica muito fácil de contornar esse tipo de coisa, né? Enfim, a grande questão é essa, né? A esquerda está preocupada com o Bolsonaro, continua muito preocupada com o Bolsonaro por conta das eleições do ano que vem, vão fazer de tudo para tirar ele das redes sociais. Não vão conseguir. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, boas notícias lá no julgamento do TSE. Aparentemente, eles estão enterrando mesmo a ação de cassação da chapa, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Duque Silva, prazo de 24 horas para Bolsonaro explicar. Peter está merecendo direitos trabalhistas, jagunço do Peter no Ancapistão, açúcar azulado e padeiro safado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, um dos problemas que a gente estava antevendo aí com das possíveis ações do STF, do TSE contra Bolsonaro, era essa questão da ação de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Para quem não lembra do início dessa história, a Patrícia Campos Mello, uma jornalista da Folha, publicou uma matéria dizendo que Bolsonaro estava fazendo disparos em massa de WhatsApp, coisa e tal, e enfim. E a ação foi baseada apenas nisso. Eles não conseguiram nenhuma outra evidência além da própria notícia no jornal, o que claramente mostra que a notícia era falsa, né? Evidentemente que era falsa, tanto que uma das coisas que ela falava na matéria era que o Luciano Hang era o financiador das pesquisas, e o Luciano Hang entrou na justiça contra ela, ganhou a ação, ela foi obrigada a pagar a indenização para o Luciano Hang porque ela não conseguiu provar que ele teria iniciado esses disparos, ou teria financiado esses disparos em massa do Bolsonaro. Essa ação ela nunca teve fundamento, nunca teve cabimento algum, mas ela estava sendo mantida no TSE em aberto, justamente naquela ideia de que, olha só, se a coisa der uma merda muito grande, a gente precisar tirar Bolsonaro de qualquer jeito, a gente junta aqui, vota contra, vota a cassação da chapa e pronto, tira Bolsonaro, né? A cassação da chapa é a forma mais direta possível para tirar o cara de lá, seria a cassação da chapa, né? E uma preocupação que houve justamente foi que nas últimas, depois daquela briga toda em torno das urnas eletrônicas e coisa e tal, o STF havia compartilhado os dados daqueles inquéritos da fake news com o TSE para ver se havia alguma coisa que eles poderiam inferir dali, né? Bom, a gente já sabe que não tinha nada ali. Esses inquéritos do STF, como eu já falei para vocês, não tem nada em termos de evidência, de prova. Tem um monte de conjunto de link, de print de tweet, print de Facebook, e na verdade, lógica mesmo, comprovação de alguma coisa mesmo, não tem nada ali, né? É tipicamente um inquérito ditatorial que está sendo usado para punir pessoas com medidas cautelares. Mas enfim, isso aí é outro assunto, né? O fato é que chegou esses dados do STF para suprir
esse inquérito do TSE, e eu confesso para vocês que em determinado momento eu achei que eles poderiam fazer alguma gracinha com isso daí, aquela ligação com o Alan dos Santos e coisa e tal, tentar puxar alguma coisa aí e dizer que houve abuso de poder econômico na eleição de 2018, né? Mas o fato é que realmente eles não tinham nenhuma evidência aqui, né? E aparentemente eles resolveram encerrar esse fato, então já está 3-0 pela contra a cassação da chapa, ou seja, pelo arquivamento da medida. Então tudo leva a crer que deve acontecer isso sim. Na verdade são 7 votos, então em tese ainda tem 4 votos para vir por aí, mas a tendência é que realmente, o fato é, não tem nada ali, entendeu? Eu tenho certeza que se eles tivessem algum embasamento que seja, por mais frágil que fosse, eles teriam corrido atrás disso. O fato é, eles não têm nada, e eles sabem disso, ficaria muito claro esse tipo de coisa, né? Para você ver os votos que saíram aqui, o voto do relator, ele diz que houve uma forte mobilização e captação de votos por meio de dispositivos tecnológicos e aplicativos de mensagens instantâneas. Repara, ele não falou que houve disparos em massa. Esse aspecto, embora por si só não constitua ilegalidade, assumiu, a meu juízo, contornos de ilicitude a partir do momento que se promoveu o uso dessas ferramentas com o objetivo de minar indevidamente candidaturas adversárias, em especial a do segundo colocado, do Haddad. Agora, olha só, não houve disparo em massa. Se tivesse disparo em massa, eu teria descoberto isso. Não houve disparo em massa, tanto que eu, que estava aqui, eu uso o WhatsApp desde aquela época, eu nunca recebi uma propaganda do Bolsonaro no WhatsApp não solicitado. Recebi do Haddad. O Haddad me mandou. O Haddad fez disparo em massa, inclusive ele pagou multa no TSE por isso. Ele foi condenado por isso. O Bolsonaro nunca fez. O fato é que eles continuam naquela inferência de que não foi algo organizado. Assim, no momento que se promoveu o uso dessas ferramentas com o objetivo de minar candidaturas, espera aí. Se você está dizendo que foi uma coisa espontânea, que as pessoas participaram espontaneamente, então como assim que promoveu o uso dessas ferramentas? Não tem isso. Ninguém forçou ninguém a usar a ferramenta, ninguém forçou ninguém a usar o WhatsApp. E se não houve disparo em massa, como é que pode isso daqui, né? Então, ou seja, ele teve que fazer aqui um certo contorno, fazer um malabarismo jurídico aqui, uma hermenêutica 5D, que o pessoal está acostumado a fazer isso. Segundo ele, as provas compartilhadas pelo STF corroboram a assertiva de que, no mínimo desde 2017, pessoas próximas ao presidente Bolsonaro atuavam de forma permanente na mobilização digital como modus operandi de ataques a políticos. Ou seja, eles estavam criticando os políticos. É isso que ele está falando. Cara, não dá para entender, não tem crime nenhum aqui. Isso é jornalismo, o pessoal está criticando políticos, é isso daí. Mas na parte final do voto, o relator ponderou que, apesar do uso das redes sociais para o disparo de mensagens, as ações da coligação não conseguiram provar que o conteúdo era baseado em ataques ao candidato Fernando Haddad. Isso é um ponto importante, porque está circulando por aí o pessoal da esquerda dizendo, mostrando uns memes de mamadeira de piroca, não sei o que lá, que teria sido o ataque de Bolsonaro contra Haddad, mas o que fica claro aqui é que eles não conseguiram provar que era isso o conteúdo das mensagens. Na verdade, tudo que eles têm de prova é a reportagem da Folha. Não tem nada além disso. E aí no final ele chegou à conclusão que não há como provar também que isso foi capaz de afetar a eleição, né? E esse é o ponto que eu falo para vocês que é um ponto crucial nesse caso, né? Essa ideia de cassação da chapa, ela acontece quando a pessoa consegue provar que aquela ação que foi tomada, mesmo sendo ilegal, tem que ser ilegal, se for uma ação legal não pode, mas sendo uma ação ilegal, ela ainda tem que ter o condão de mudar o resultado, o que fatalmente não aconteceu, né? É o que eu falava com relação ao Terça Livre. O Terça Livre já existia em 2018, durante a eleição, mas o Terça Livre ele cresceu muito depois da eleição, inclusive. E mesmo naquela época, mesmo que fosse do tamanho atual, na eleição de 2018, ele não teria a capacidade de mudar o pensamento das pessoas, né? Então, ele acabou julgando improcedentes os pedidos e foi seguido pelo relator, foi seguido pelo outro juiz, que é o Mauro Campbell, que também seguiu ele integralmente, e o ministro Sérgio Banhos, ele acompanhou o relator, mas segundo ele, não houve sequer prova de que tenha havido disparo em massas em prol da chapa. E de fato não houve. De novo, o que eles mostraram foi só reportagem, eles não tinham nenhuma evidência. E a própria Patrícia Campos Mello, ela foi chamada a ajudar, se ela quisesse botar as evidências. Não, ou seja, ela inventou aquela matéria do nada, inventou do zero aquilo, porque foi a única desculpa que a esquerda deu para perder a eleição para o Bolsonaro, e no final das contas não conseguiram provar nada. Tá
claro agora que não tinha mesmo nenhuma forma de levar isso adiante, de realmente fazer uma cassação da chapa, não tem lógica isso. Agora, isso daqui é só a primeira ação que está acontecendo aqui. Existem outras ações que estão no TSE também pedindo a cassação da chapa. Tem uma de um grupo de feministas que um pessoal bolsonarista invadiu o Facebook delas, mudou o nome e coisa e tal, e fez campanha para o Bolsonaro. Mas repara, de novo vai cair nisso daqui. Eles podem até provar que... Veja, não foi o Bolsonaro que fez isso, foi um grupo bolsonarista. Mas mesmo que eles atribuam isso a Bolsonaro, a chance de dizer que isso causou a perda da eleição é ridículo. Uma página no Facebook vai mudar o resultado da eleição? Não vai. Então, no final das contas, é isso daí, né? Isso aqui é o que a gente esperava mesmo. Eu tinha avisado que achava que não ia dar nada, mas eles poderiam puxar alguma hermenêutica ali mais complexa, ainda 6D, e fazer alguma coisa. Felizmente, eles não fizeram isso. Talvez isso daí fizesse parte lá do acordão deles, quem sabe, né? O que foi negociado entre esse pessoal a gente não sabe. O fato é que eles não precisariam votar esse troço agora, eles poderiam deixar isso aí pairando sobre a cabeça do Bolsonaro até o último dia do mandato dele, mas o próprio Barroso decidiu votar de uma vez para encerrar esse assunto antes do ministro Salomão sair do cargo, né? Então resolveram encerrar esse assunto e aparentemente vão encerrar da maneira correta. O julgamento foi suspenso depois do terceiro voto, como eu falei, faltam 4 para votar, mas ele deve ser retomado agora nessa quinta-feira, dia 28. Dado o que foi feito até aqui, eu não acredito que exista grande surpresa nesse troço. O máximo que pode acontecer é justamente esse ponto que foi colocado aqui, ó. O relator pediu a fixação de uma tese jurídica que classifique o uso de mensagens em massa contra adversários eleitorais como crime de abuso econômico. Ou seja, isso não é hoje, tá? Não existe isso hoje. Ele teria que provar que o Bolsonaro botou dinheiro para fazer isso. Então ele está dizendo que o mero uso da mensagem em massa já caracterizaria abuso de poder econômico. Mas, de novo, lembra que mesmo o abuso de poder econômico você tem que provar que aquilo influiu no resultado da eleição. Se aquele negócio não fez diferença no final das contas, não tem por que levar. O fato é que nem prova do disparo em massa eles têm no processo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre privatização da Petrobras. Olha só, quem diria, hein? Parece que a coisa está caminhando. Se vai sair ou não, eu não sei. Acho pouco provável que saia ano que vem, mas está caminhando, o que já é um bom sinal. Essa notícia foi sugerida por PlayStation 5 é melhor que mulher, Karl Marx do Ancapistão, Peter tá merecendo direitos trabalhistas, Kiko, Tom, juiz de rinha de galo do Far Cry. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o governo está preparando um projeto de lei para a privatização da Petrobras. Estão iniciando os estudos disso daí. De novo, não vai ser alguma coisa rápida. Até isso passar no Congresso vai levar muito tempo, vai ter muita discussão, vai ter muita oposição, mas eu acho que é uma coisa extremamente importante o governo sinalizar nesse sentido por vários motivos, dentre os quais os que a gente vai falar por aqui, né? O primeiro deles é, evidentemente, que você tendo uma Petrobras privatizada, você acaba, de uma vez por todas, com todo esse suposto, essa ingerência do governo na Petrobras. Se torna uma empresa mais ágil, mais leve, uma empresa privada. Pode contratar quem quiser, pode demitir quem quiser, pode se reestruturar da forma que achar melhor. No final das contas, a única coisa que eu acho que é importante nesse caso é quebrar a Petrobras em pedaços. Ela tinha que ser vendida aos pouquinhos para garantir concorrência. Se deixar um monopólio grandão, vai acabar virando um monopólio privado, que vai ser muito difícil de outra empresa entrar também neste mercado. Tinha que ser quebrado isso daí. Mas a gente já está sonhando lá na frente, né? Porque agora o principal ponto seria convencer o Congresso a privatizar.
Enfim, por enquanto é só conversa, é uma coisa muito preliminar ainda. Os estudos foram confirmados nessa segunda-feira, dia 25, ou seja, estão fazendo os estudos para esse projeto de lei, devem colocar o projeto de lei para começar a discussão no Senado. Não vai ser ano que vem, gente. Ano que vem é ano de eleição, nada vai andar direito ano que vem, então não vai ser ano que vem. Mas se já começar esse negócio, já entrar na campanha com essa voz, com essa plataforma, é uma coisa excelente, realmente é uma coisa que faz a diferença, né? E lógico, como você pode imaginar, a primeira coisa que aconteceu, as ações explodiram, subiram pra caramba, 6,3%, 6,84% a PTR3 e a PTR4. Então, realmente acabou subindo bastante as ações, porque, lógico, uma empresa livre das amarras do governo consegue prestar um serviço muito melhor. Como é que eles vão fazer essa diluição da empresa, quebra da empresa, como é que vai funcionar isso, a gente não sabe ainda, é lógico. Tudo vai depender do formato de como seja essa licitação, essa venda da Petrobras. Agora, a própria Petrobras perguntou ao governo, né, realmente vai ter privatização? E o governo respondeu que sim, que já está começando os estudos. De novo, não é algo que vai acontecer rapidamente, vai ser algo que vai ser demorado, mas é aquele negócio, tem que começar a discussão. Começando a discussão agora, Bolsonaro ganhando a reeleição no que vem, ele já entra no segundo mandato com tudo ali, com a bola na marca do pênalti, faltando só ele chutar para fazer o gol e privatizar esse troço rápido. Então, seria realmente excelente esse tipo de coisa, né? E por que o governo está fazendo isso? Dentre outras coisas, o governo está fazendo isso porque, pensa bem, do ponto de vista do governo, ele tem esse problema. Como ele é dono da Petrobras, se ele tentar mexer no preço do combustível, acaba aparecendo interferência do governo na Petrobras. Se o governo é dono da Petrobras e não pode fazer nada, a Petrobras não pode fazer nada pelo povo brasileiro, então privatiza essa porra, pô, né? Essa é a visão do socialista. Já que eu tô aqui, a Petrobras teoricamente é minha, mas eu não posso mexer nada, não posso ajudar nada, não posso mudar nada, então privatiza que é melhor, pelo menos pagar mais imposto. Essa é a ideia do pessoal. E eu concordo, de certa forma, isso não deixa de ter uma razão aí. Né? É aquela história que eu falo para vocês. Ah, não, o petróleo é nosso. Vai lá no posto de combustível e pergunta lá, pede para abastecer de graça ali. Não, é nosso coisa nenhuma, é da Petrobras, é dos funcionários da Petrobras. Funcionários da Petrobras tem uns que ganham bem pra caramba, tá? Não são todos, não. Mas tem uma boa quantidade de funcionários ali que ganham um bom dinheiro ali naquela Petrobras. E os que ganham um bom dinheiro, mas trabalham muito também, porque também tem muita gente séria lá, não tem problema não. Eu acho que o cara que trabalha bem, que faz muita coisa, nem o que trabalha em plataforma, que faz nesses offshore, coisa e tal, tem que ganhar bem mesmo. O pessoal fica no meio do mar lá, 15 dias sozinho no meio do mar, realmente é uma coisa complicada. Agora, o que tem da Petrobras também, de diretor, indicado político, amigo do amigo do amigo, aquele pessoal lá de Brasília que tá lá nos altos cargos, lá só sugando sangue, tem muita gente ali, viu? Tem muita gente mesmo. E é aquilo que eu falo, o pessoal que trabalha na Petrobras não precisa ficar com medo de privatização, ao contrário. Privatização para o pessoal que trabalha mesmo, o pessoal que está lá no dia a dia, botando a mão na massa, não tem problema nenhum. Ao contrário, você ganha mais flexibilidade para subir na empresa, para mexer, mudar de cargo e coisa e tal. Quem fica preocupado com esse troço é o pessoal, os cabides de emprego lá em cima, o pessoal que está por indicação política, que tem um monte lá na Petrobras também, tá? Felizmente lá na Petrobras o pessoal costuma fazer uma separação bastante rígida disso daí, não deixa essa influência política chegar muito embaixo nas áreas técnicas, mas tem muita gente lá ainda encostado lá. Enfim, essa é a visão do cara. Pô, se vai ter aumento da gasolina mesmo, se o governo não pode fazer nada, então privatiza esse troço. E tem um outro troço também, um outro ponto de vista, que eu concordo com o Guedes, que a Petrobras, se ela ficar do jeito que está, ela vai valer zero daqui a um tempo. E é verdade. Infelizmente, tá? Porque eu acho que petróleo, ainda tem muito petróleo para ser extraído no Brasil, ainda dá para a Petrobras gerar energia por muito tempo, mas o fato é que a gente está vendo o mundo todo pivotar para energias ESG. Não acho que vai fazer uma coisa tão rápida quanto eles estão imaginando. Eu acho que isso vai demorar muito mais tempo do que eles estão imaginando, essa migração. Eu não sou favorável a essa migração, mas o fato é que essa migração está acontecendo. Você está vendo muitas situações dessa, né? Eu fiz um vídeo outro dia no Visão Libertária de um mega projeto lá na Austrália, de uma mina que ia gerar não sei quantas toneladas de carvão, ia gerar emprego para um monte de gente, ia gerar divisa para o país e coisa e tal, e foi fechado porque não conseguiu empréstimo, porque o ESG não permite empréstimo para esse tipo de coisa, para exploração de carvão.
Ele tem razão. A Petrobras, se continuar do jeito que está, vai acabar muito rapidamente. Em algum momento o pessoal vai ficar com a Petrobras, não, o petróleo é nosso, não sei o que lá, e o petróleo não vai estar valendo mais nada, porque ninguém mais vai estar usando petróleo. E aí, meu amigo, vai virar um Correios 2.0. Igual o Correios hoje tem uma estrutura enorme, para uma época que o pessoal mandava carta um para o outro o tempo todo. Hoje em dia ninguém mais manda carta, todo mundo faz o que você usa o Correios é para encomenda. Então, no final das contas, não tem lógica nenhuma. Ficar com uma empresa dessa é muito melhor deixá-la no mercado. Por quê? Porque no mercado eles vão fazer a coisa correta, eles vão começar a migrar os investimentos, tentar investimento em outras energias também, vão saber dosar essa coisa da forma correta. Se deixar na mão do Estado, o Estado acaba sempre tomando as piores decisões possíveis. Então pronto, resolve-se o problema, privatiza esse troço logo. Achei lindo isso daqui, tomara que vá para frente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.